Desde o início da pandemia, muitos temas entraram em debate. O mais recente é o que trata da vacinação de crianças e adolescentes. Por ordem da Justiça, os conselhos tutelares têm sido acionados para interceder, para garantir a vacinação e para compreendermos melhor os aspectos jurídicos da questão. Recebo no Alesp Debate de hoje a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Recebo também a professora e mestre em Direito da Criança e do Adolescente, doutora Luciana Medeiros. Doutora, seja bem-vinda à Rede Alesp. Obrigada pela oportunidade e é uma honra participar do debate. Deputada, desde o início da vacinação de Covid para crianças e adolescentes, a senhora tem se posicionado com relação a esse tema. Qual seria a medida ideal, na sua concepção, para imunização de toda a população? Então vamos por partes. Eu tenho defendido desde o início desse debate que o Estado deve disponibilizar as vacinas, disponibilizar as informações com transparência, o que não vem acontecendo, e que cada cidadão e cada família deve decidir, no caso o cidadão adulto, sobre a sua própria vacinação, e as famílias em conjunto, munidas das informações, sobre a vacinação de crianças e adolescentes. Tenho defendido também pedir explicações das indústrias farmacêuticas que produzem as vacinas sobre as sucessivas mudanças de discurso. No primeiro momento eram 2 doses para 70% da população e as pessoas mais suscetíveis à doença. Depois já passaram a ser 3 doses, já falam em 4 doses, o que eram 70% como meta, agora já se fala em no mínimo de 100%, e os grupos que não eram prioritários, como crianças e adolescentes, repentinamente passam a ser prioritários. Então, o meu ponto nesse debate todo é dar maior liberdade para a cidadania decidir e trazer mais informações. Infelizmente, eu entendo que as informações estão muito cerceadas nesse debate. Eu queria pedir para o Paulo colocar aqui para a gente uma arte no telão, por gentileza, para a gente debater aqui com a doutora um artigo, um dos artigos que trata desse tema. É dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais tem a guarda ou responsabilidade à vacinação obrigatória. O parágrafo único diz: só será dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que apresentar atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina. Queria que a senhora, doutora Luciana, explicasse um pouco sobre essa questão e de outras legislações que dizem respeito à vacinação. Pois é. Então, vamos lá. Eu acho que eu posso começar com direito fundamental da criança. Dentre os direitos que eu acho que eu posso enfocar hoje aqui, que são diversos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à convivência familiar e comunitária, que eu creio que são os 3 que estão em jogo e talvez que tenhamos que compatibilizá-los aqui, Então, o título 2 do ECA, ele trata dos direitos fundamentais e ele traz um artigo, o 14º, que o que o artigo diz? O caput dele é destinado ao SUS, que cabe ao SUS promover programas e campanhas. Então, esse artigo é para assegurar à sociedade que o Sistema Único, que o governo vai disponibilizar todas as vacinas obrigatórias, remédios, tratamentos, campanhas, porque a vacinação, eu não sou contra a vacina, inclusive vacinei, os meus filhos são vacinados de praticamente tudo, Então, mas é preciso, inclusive, esclarecimento e campanhas sobre a importância das vacinas, da BCG, da vacina de sarampo, da vacina antitetânica, enfim, mas das vacinas que estão no PNI. Aí a gente avança um pouquinho mais. Então, esse artigo 14, ele tem um parágrafo primeiro, ele tem outros parágrafos também. E o parágrafo, ele tende a seguir o caput. Por quê? Porque o caput é destinado ao SUS. Ele diz, é obrigatória a vacinação nos casos recomendados pela autoridade sanitária.
Então, aí, nesse caso, quando a autoridade sanitária recomendar como obrigatório, a gente pode entender que as vacinas passam a ser obrigatórias. Só que, quando a gente vai para a Lei 6259, de 1975, essa lei, no artigo 3º, ela fala que quem insere as vacinas como obrigatórias no PNI é a autoridade do Ministério da Saúde, ou seja, a gente pode entender que é o ministro da Saúde. Aí dá para fazer um recorte. Não é o promotor, não é o conselheiro tutelar, não é o jornalista. Cada um tem sua importância, cada um tem o seu papel na rede de proteção da infância. O conselheiro tutelar é importantíssimo, mas a função dele é administrativa e não é de dizer qual é a vacina que é importante ou não. Então, aí nós temos que o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, de acordo com o artigo 3º, vai dizer quais são as vacinas obrigatórias. E aí nós temos o decreto 78.231 de 1976, que vai regulamentar esse artigo, né? Essa lei antiga que fala das vacinas. Então, ele fala que a cada 2 anos o Plano Nacional de Imunização vai trazer quais são as vacinas obrigatórias e que, para ser obrigatória, a vacina ela deve ser eficaz para prevenir a doença. E aí, sim, ele prevê, nesse artigo 29, que a senhora expôs aí, a possibilidade da isenção. Por quê? Porque em todas as vacinas até hoje, mesmo as vacinas obrigatórias, porque há vacinas que são autorizadas, mas não são obrigatórias, tanto que a gente só consegue fazer na rede privada, né, pagando em clínicas de vacinação. E as obrigatórias têm que ser disponibilizadas, como diz lá o artigo 14, elas são obrigatórias. O SUS tem que, se eu for a um posto de saúde para dar uma vacina no meu filho, ou tomar uma vacina obrigatória, ela vai ter que estar lá no posto. Então, o SUS é obrigado a disponibilizar. E uma vez disponibilizando, eu posso, com um atestado, um laudo médico justificado, não tomar aquela vacina. Por exemplo, tem crianças que são alérgicas ao ovo. Então, elas podem ser dispensadas desde que haja um atestado, um laudo médico justificado, bem fundamentado. Por quê? Porque vacinas são importantes. Então, essa vacina não consta no PNI. Então, eu vejo que a única autoridade que poderia incluí-la como obrigatória seria o Ministério da Saúde ou o Ministro da Saúde. Então, eu entendo que ela não tem como ser cobrada e não pode ser cobrada. Eu, como cidadã, ou o Conselho Tutelar, ou um promotor, ele não é autoridade sanitária, não são autoridades sanitárias. Então, eu entendo que para que a vacina seja cobrada, ela tem que estar formalmente inserida, né, no PNI pelo Ministro da Saúde. Deputada, a senhora vem questionando desde o princípio essa questão da obrigatoriedade do passaporte da vacina. Inclusive, a senhora apresentou um projeto de lei para que no estado de São Paulo não tenha essa obrigatoriedade. Qual que é o andamento desse projeto, principalmente voltado aí para crianças e adolescentes? Como é que a senhora vê essa questão do acesso à escola condicionado ao passaporte? Então, em São Paulo, nós fizemos um levantamento no gabinete das demais secretarias da educação e constatamos que São Paulo é o estado em que a imposição vem acontecendo de maneira mais radical. Algumas escolas permitem que as crianças entrem e assistam a aulas, mas estão denunciando os pais ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público como se fossem criminosos por estarem cautelosos com relação à saúde dos seus filhos. Há outras escolas que estão indo para um caminho mais drástico, estão impedindo as crianças de entrarem, mandando cartas que são verdadeiras ameaças para os pais. E há promotores de justiça, de maneira individual, que estão enviando ofícios para escolas, dando planos sanitários que as escolas têm que seguir, segundo esses promotores, né? A doutora Luciana é professora de ECA, tem seus títulos em ECA, mas ela também exerce a missão, né, de promotora de justiça. E eu queria aproveitar a oportunidade, Melissa, para perguntar para a doutora, depois eu até complemento o andamento do projeto, se ela já viu na sua experiência como docente, como membro do Ministério Público, um movimento como esse de promotores isoladamente dando ordens, né, sem um procedimento judicial, sem uma provocação, dando ordens diretas a colégios. Se ela já vivenciou algo parecido na sua carreira, eu queria ouvi-la a esse respeito. Sim, primeiro eu vou só esclarecer que eu não estou aqui representando o Ministério Público nem falando como promotora de justiça.
mas como professora, né? E eu já atuei, sim, na área da infância por cerca de 5 anos, talvez um pouco mais. E o que eu via como prioridade na infância eram crianças na rua, crianças usando crack, a gestação precoce, meninas com 9, 8 anos, às vezes 10, grávidas, a questão da falta de abrigo, a questão da urgência de cirurgias, porque falta vaga no sistema único, né? Então, falta UTI. Então, muitas vezes a juização para internação compulsória de adolescente para tratamento, porque usam drogas, apoio às jovens gestantes, às adolescentes gestantes que usam crack, que as crianças já nascem com problema. Então, essa era a tônica, essa era a prioridade. E agora, durante um procedimento desse, quando a gente verificava que falta um documento para a criança ou para o adolescente, que faltava alguma vacinação, aí ou o juiz poderia aplicar uma advertência, ou o próprio conselheiro tutelar, que o conselheiro tutelar ele tem uma função administrativa, mas uma função muito relevante, porque ele atua perante a comunidade. Então, ele orienta a família quanto às vacinas que são necessárias, obrigatórias, porque a vacina é prevenção, não é remédio, né? Mas é prevenção e é muito importante. Agora, tudo à luz do artigo 3º da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que ela fala do melhor interesse da criança, o interesse superior. Toda a atuação do legislador, do promotor, do juiz, do cidadão na sociedade, do administrador, ela deve estar voltada para a busca do melhor interesse ou do interesse superior da criança. Isso é uma norma super legal, porque nós ratificamos essa convenção. Aliás, é uma convenção que foi ratificada por, acho que 194 países, é um consenso de universalidade inédito até nas sedes das Nações Unidas, né? E aí, sopesar os riscos e benefícios de acordo com o princípio do melhor interesse, para cada caso concreto. Essa criança pode ou não tomar? Essa criança tem alguma doença que contraindique? Porque a gente está vendo até falecimentos cujo laudo vem dizendo que tinha uma doença previamente existente e que não era de conhecimento. Então, quais são essas doenças? Quais os exames que as pessoas devem fazer? Quais os médicos que devem fazer antes de buscar a vacina? E a liberdade de escolha, porque quem está bem de saúde quer se vacinar, ou quem tem comorbidade e estudou, pesquisou, consultou o seu médico e se sente confiante, a vacina não está no PNI como obrigatória. Então, a pessoa deve ter o direito. A pergunta básica, vivemos ou não no país livre? Artigo 5º da Constituição, temos que fazer o que não é, o que é permitido, o que é determinado, o que é vedado por lei, existe ou não existe a liberdade? É uma pergunta básica. Vivemos num Estado democrático de direito, estamos salvaguardados de sermos discriminados por alguma orientação? Não estamos. Eu acho que ainda vivemos num país democrático. Então, num país livre, nós temos lá o direito. Nós só devemos fazer quando a lei nos obriga, né? Então, eu penso que o artigo 3º, o interesse superior da criança, melhor interesse, tem que se aferir a razoabilidade em cada caso. Aí eu pergunto, é razoável porque a criança ou adolescente não pode se vacinar, seja porque tem uma contraindicação médica, ou seja porque o pai, zeloso por excesso de zelo, não se sente seguro, porque as próprias bulas advertem quanto a possíveis efeitos colaterais que são graves. Então, um pai desse, a gente pode dizer que está faltando com os deveres do poder familiar, que está sendo negligente, que está abandonando, que está maltratando, que está abusando. Então, agora, justifica-se que o outro direito fundamental, imprescindível para a formação de um adulto autônomo, que é o direito à educação, seja negado, porque a criança ou o adolescente não pode, ou porque o pai, zeloso, não se sente ainda seguro? Eu acho que isso não atende ao melhor interesse da criança. Então, eu acho que, infelizmente, há interpretações equivocadas, pelo menos falando em tese, né? Nós não estamos falando de casos concretos. Mas eu acho que tem que ser, agora, uma vez que se prove a eficácia e a segurança da vacina, que ela seja inserida num plano pela autoridade competente, aí sim, ela passa a ser, em tese, obrigatória. A senhora ia falar do andamento do projeto. Sim, o projeto já está pronto para ser votado. Havia, inclusive, um consenso no final do ano passado, com a assinatura de vários deputados, de diversas legendas. Os 3 únicos partidos que eram resistentes eram o PT, o PSOL e o PSDB, por ser o partido do governador, e o governador hoje entoou aí essa bandeira da imposição das vacinas, mas havia colegas de outras bancadas que estavam conosco.
o que vem acontecendo, né? E eu estou ainda na liderança do PSL, tenho participado de todos os colégios, como participei desde quando assumi. Os colegas estão literalmente, aqui eu não estou fazendo queixa, né? Eu estou rindo da minha cara, rindo, durante o colégio de líderes, dizendo que eu estou inventando, que as pessoas não estão sendo barradas nos seus ambientes de trabalho, os funcionários públicos, que as pessoas não estão sendo barradas em algumas santas casas e nem estudantes estão sendo barrados e pais não estão sendo denunciados. E aí eu fico um pouco assim chateada, porque, e peço aqui para as pessoas que me escrevem, que passem a escrever para os colegas que não concordam conosco. Porque o que tem acontecido? A pessoa é barrada de entrar, por exemplo, na universidade pública ou para ver aula ou para dar aula. Para quem que ela escreve contando? Ou mandando o comunicado que ela recebeu? Ah, para Janaína, porque ela está com essa bandeira. Mas tem que começar a escrever para os outros deputados, para eles acreditarem que eu não estou inventando nada. Né? Porque as pessoas estão tendo seus exames médicos rejeitados reiteradamente no estado de São Paulo. Então, hoje, nós estamos com muita dificuldade de fazer o nosso projeto andar. Eu tenho pedido publicamente para o presidente Jair Bolsonaro, que parece ser alguém que comunga desse pensamento de que as pessoas têm que ser respeitadas, que ele apresente um projeto parecido com o nosso no Congresso Nacional. É diferente quando o Poder Executivo envia um projeto, né, de quando é um deputado, existe um peso diferente, que aí vai dar algum respaldo para esses indivíduos que não querem se submeter a uma vacinação forçada e mais, uma vacinação infinita. Porque muitas pessoas que estão me escrevendo, doutora Luciana, elas tomaram as 2 doses, só que elas estão incomodadas que toda hora surge uma nova dose. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas tomaram, eu até falei isso no Colégio de Líderes, as pessoas tomaram a Coronavac, confiaram no governador, que se diz o pai da Coronavac, e elas não querem tomar a Pfizer. E o governador, que convenceu todo mundo de que a Coronavac era boa, agora obriga a tomar outra porque a Coronavac não é suficiente. Então, é um constrangimento que se está criando até para as pessoas que acreditaram nele, entendeu? Sim. Eu levei isso para o Colégio de Líderes, mas estou muito isolada mesmo. Né? E eu queria ouvir, se você me permite, claro. Eu conversei um pouquinho com a doutora Luciana, nós não nos conhecíamos, falamos por telefone e agora estamos nos vendo ainda aqui à distância. E ela trouxe uma reflexão muito importante sobre a diferença da vacinação das crianças e dos adolescentes. A doutora Luciana levantou um ponto, conversando comigo, sobre as pesquisas terem sido feitas para adultos, para crianças, mas não especificamente para o público adolescente. Eu queria, doutora, se a senhora puder explicar isso aqui, para quem nos acompanha nesse diálogo. Por favor, doutora. Bom, eu vou voltar lá à Constituição, né? Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Nós não temos uma lei específica que obrigue a isso. Então, aí eu volto ao princípio do melhor interesse, aos direitos fundamentais que devem ser assegurados à criança ou adolescente e também aos adultos, né? A criança e o adolescente, o artigo 227 da Constituição. E aos adultos tem todo o arcabouço lá do artigo 5º, tem os direitos sociais ao trabalho, à educação também. Então, eu pergunto, a elaboração das vacinas, as fases foram, eu não quero entrar muito nessa área porque não é a minha área, não é a área médica, mas elas foram feitas com muita pressa, né, num tempo recorde, porque estamos, né, espero que ao final, mas estamos numa pandemia. Mas o que acontece? As vacinas foram testadas para maiores de 18 anos, segundo eu li na bula, e a da Pfizer para maiores de 16 anos. Tanto que quando ela foi estendida, né, para 12 a 16 anos, entre aspas, ela não é obrigatória, mas como se sente um pai, por exemplo, ou um engenheiro, alguém que não seja da área jurídica ou da área médica,
que chega numa escola e vai saber o que eu preciso para matricular o meu filho. Aí ele recebe uma lista e, dentre os documentos, aí vem CPF, identidade, vem cartão de vacinação com o passaporte. O que esse pai pensa? Ele entra em desespero, ele pensa, há 2 anos meu filho está em casa, sem estudo, porque a pessoa que tem mais recurso, ela compensa, ela paga uma aula particular, ela tem uma boa internet, ainda que não compense a convivência comunitária, que é uma perda enorme para os adolescentes, né, o direito de ir e vir, ela compensa a parte acadêmica. Mas algumas pessoas sequer têm uma internet de qualidade, não têm acesso, não têm a menor condição. Então, o pai entra em desespero, e isso foi um dos fatores que me fez estudar e me envolver com o tema. Olhar a angústia de amigos que me procuravam, o pavor nos olhos, inseguros de terem que vacinar o seu adolescente sem que houvesse realmente... A vacina foi aprovada? Foi. Ela está aprovada aqui, e não mais em caráter experimental, mas ela está em fase 3, pendente de fase 4. E aí depois veio a aprovação da vacina infantil. Então, os adolescentes de 12 a 16, eu acredito que os pais devam ter a liberdade de escolha, de decisão, mas eles têm que ser informados. Quantos adolescentes foram vacinados em teste? Porque, inclusive, segundo notícias da imprensa, muitas vacinas foram dadas de forma irregular. Tem adolescente que não tomou nem Pfizer, então, quer dizer, isso também merecia ser apurado, né? E aí vem surgindo os efeitos que, obviamente, só podem ser identificados a médio e a longo prazo, porque não são efeitos imediatos, e a gente está vendo miocardite, pericardite. Então, a gente está vendo que já foi inserido isso na bula, e eles ficam, além de outros efeitos possíveis adversos, né? Se a gente for entrar naquele site do VAERS lá dos Estados Unidos, a gente vai ver mais de 1 milhão, salvo engano, de notificações. E, a meu ver, isso tinha que ser apurado para que as pessoas tenham segurança, porque pode ser que a causa e efeito se comprovem, já há casos comprovados, mas podem ser que outros não sejam comprovados, seja uma infeliz coincidência, mas as pessoas têm que ter segurança nessa faixa etária. Aliás, eu diria que em menores de 25 anos, a incidência de miocardite, pelo que eu leio de estudos, é maior, miocardite, pericardite, e isso não é uma doença leve, a gente está falando de um órgão que é vital, que é o coração. Então, eu acho que o acesso à informação, qual é o risco real, quantos casos, quantos falecimentos, vamos apurar, e aí cada um decide. No meu caso, eu acho que vale a pena, no meu caso, eu acho que não vale a pena. Mas é o que está, inclusive, na legislação, na declaração lá de Nuremberg, de Helsinki também. A gente tem que ser informado e tem que dar o nosso consentimento, é um consentimento informado, livre. Né? Agora, se passada a etapa de análise de segurança, de tudo, de eficácia, isso for comprovado, que é segura, que é eficaz, aí as pessoas decidem e se inserir no PNI de forma justificada, como obrigatória, e as pessoas consultam seus médicos, veem se há alguma contraindicação, se não toma, porque ninguém aqui é contra a vacina. Todo mundo quer uma solução, quanto mais rápido, até melhor para a pandemia, né? Todo mundo reza todo dia para que que haja imunidade de rebanho, que as vacinas sejam eficazes. Então, é isso. Agora, a gente não pode não respeitar um princípio da precaução e querer impor um tratamento, né, uma medicação nova, que por mais que a gente tenha boa fé, que quem elaborou o projeto, eu acredito que quisesse realmente combater a doença, mas a gente tem que ter essa precaução e respeitar, de novo, o artigo lá 5º da Constituição, somos livres ou não, há lei ou não. Então, é por aí que eu acho que a gente tem que proteger, porque criança e adolescente, inclusive jovem, está lá no artigo 227 da Constituição, é prioridade absoluta. Então, eles têm prioridade absoluta nos direitos fundamentais, todos nós, a sociedade, o poder público, a família, todo mundo tem que assegurar. Então, eu acho que assegurar a informação clara e assegurar a liberdade de escolha dos pais e não cercear direitos fundamentais como educação ou trabalho, aí sim a gente vai poder fazer uma escolha livre, é como eu vejo, né? Em tese, né? O Alesp Debate vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
voltamos com a Lesp Debate. Nós estamos falando da vacinação para crianças e adolescentes e do passaporte da vacina, um debate importante que nós estamos vivendo nesse momento. Estou aqui com a deputada Janaína Pascoal e com a doutora Luciana, que é professora especializada no ECA. Doutora Luciana, a senhora estava falando no bloco anterior sobre essa questão dos pais questionarem a vacinação e optarem por não vacinar os seus filhos. Tem sido judicializada essa matéria? Como é que tem sido nos tribunais? Desculpa. Pois é como eu disse, ainda está bem no início. O que eu tenho visto e que me fez estudar e me envolver mais com a temática é a angústia, o pavor de muitos pais que têm realmente medo de um efeito adverso, porque caso venha, são eles que vão lidar com o sofrimento, com o tratamento, com todo... E esse questionamento que a deputada fez no último bloco, eu também faço. Como é que a gente vai ter o direito adquirido ao passaporte? Porque quando você define na fase 2 da vacina, que a gente já está na fase 3, é que se define quanto à eficácia, quantas doses serão necessárias. Então, a princípio, a Janssen era uma dose, depois teve dose de reforço. Agora, a Corona eram 2 doses, agora já se está falando aí em São Paulo, pelo que eu vejo na imprensa, em 4ª dose. Então, até que ponto o nosso corpo vai suportar? Porque assim, há muitos estudos que questionam isso. Eu não quero entrar na parte médica, porque eu não sou médica, né? E não quero prestar nenhuma informação inadequada. Mas, e o efeito ADE? E a questão do estresse imunológico? E a questão de possíveis doenças autoimunes. Então, isso tudo tem que ser esclarecido para a população e para os pais, para que eles possam decidir com segurança. Então, até agora, eu tenho visto poucas ações, eu tenho tido notícia, não estou acompanhando todos os tribunais, mas eu tenho tido notícias de poucas ações ajuizadas. Foi expedida a recomendação pelo Ministério Público do Ceará para que a vacina não seja obrigatória, para que os pais possam escolher, decidir livremente. No Ministério Público do Ceará também. Aqui nós tivemos recomendação também da Promotoria da Educação, aqui de Brasília, e as pessoas estão começando a ajuizar ações individuais e as decisões diferem, ainda em primeira instância, né, de tribunal para tribunal. Agora, eu acho que o pai que não se sente seguro, ou o pai que sabe já que seu filho tem alguma contraindicação, ele deve procurar um médico e deve pegar o laudo e, se necessário, ajuizar a ação, porque nós temos excelentes juízes, nós temos excelentes promotores e, como eu digo, a gente tem liberdade ou não tem? Eu acredito que nós ainda tenhamos. Então, eu acho que vai ser um dos caminhos, vai ser essa busca, e esse argumento da deputada é um argumento muito forte, porque quantas vacinas serão necessárias para você ingressar ou se manter no trabalho ou na faculdade ou... Então, assim, é questão de razoabilidade, é questão de proporcionalidade e da busca do melhor interesse da criança. Até que ponto ela pode deixar de ter acesso à educação ou a um hospital ou a algum direito fundamental porque ela tem um risco ou porque o pai é zeloso, porque depois a gente pode entrar aqui na questão do poder familiar, da guarda. Eu não vejo como a gente dizer que há falta de zelo, falando em tese, né? Cada caso concreto merece uma avaliação detalhada. Dizer que há falta de zelo num pai que leva seu filho ao médico, que se informa, que lê a bula, que vê o risco de miocardite, de pericardite, que vê pessoas tendo AVCs, e essa pessoa está com receio e tem um filho saudável, porque a gente não está dando medicamento para curar, a gente está fazendo uma inoculação numa pessoa saudável, e dependendo da faixa etária, com baixo risco, né? Que é o caso de criança e adolescente. Então, eu acho que o pai tem que sopesar isso tudo. E se administrativamente, se não pudesse ser conversado ou resolvido, não vai sobrar outra via, e eu confio muito nos juízes do nosso país, e temos muitos bons promotores, defensores públicos, eu acho que aí vai ter que ser analisado cada caso, sim. Deputada, a senhora, antes de ser deputada, teve uma sólida carreira no direito, continua tendo, né? A senhora tem sido procurada por pais para orientar ações nesse sentido? Eu, quando fui eleita, eu me licenciei da universidade, aí até por uma exigência constitucional, porque como a USP, inclusive, cuida da parte, tem a sua parte orçamentária, né, controlada aqui pela casa, fiscalizada, então eu me licenciei. E para evitar qualquer tipo de conflito, eu saí do escritório e eu não estou advogando. Então, toda vez que alguém escreve aqui para o gabinete ou para o meu e-mail particular,
pedindo algum tipo de serviço, vamos dizer assim, que se equipare ao advocatício, eu deixo muito claro, né, que eu realmente estou afastada da advocacia. Então, nesse aspecto, não. Estão me procurando como deputada, pedindo ajuda, né, seja mediante a apresentação de projeto de lei. Alguns entendem que deputado deve acionar. A Procuradoria aqui da Casa tem uma interpretação muito restritiva. Eu fui aconselhada a não promover ações, já lá atrás, antes disso aqui, quando eu não queria que derrubassem o viaduto, por exemplo, ali, o Minhocão, eu queria apresentar uma ação judicial, né, tomar uma medida judicial, e a Procuradoria aqui da Casa disse, não confunda as coisas, você trabalha no âmbito legislativo, então não tem isso. Mas eu tenho recebido, assim, muitas mensagens de funcionários públicos que já estão com seus salários cortados, doutora Luciana. É um absurdo, porque não está escrito, a doutora Luciana falou muito bem, em lei nenhuma, que o Estado tem o direito de cortar o salário de um cidadão porque ele não quer se vacinar. Alunos da Unesp, eu acho que o caso mais grave é a Unesp, porque eles estão cancelando créditos, até mesmo cursados. Os alunos me mandam os e-mails, me mandam os comunicados que eles recebem, né? Alunos da Unicamp foram informados que não poderão fazer, tendo passado no vestibular, que é dificílimo, não poderão fazer matrícula. Como é que é isso aí? Sai da cabeça do reitor essa ideia? E ele entende que ele pode colocar num comunicado? Eu vou além. Esse tema está em debate no Supremo Tribunal Federal. Mesmo que o Supremo corrobore esse comportamento autoritário, a nossa legislação não corrobora. Então não é assim. Porque o Supremo decidiu, porque um juiz decidiu, porque... Como é que é isso aí? Onde é que está escrito que uma pessoa pode perder uma vaga na universidade porque não deseja se vacinar? Então as pessoas estão me escrevendo indignadas com o que está acontecendo no país, com razão. E também há uma série de e-mails trazendo para o conhecimento do gabinete possíveis efeitos adversos da vacina, né? Então, quando eu recebo esses comunicados, eu vou primeiro tentar checar se a morte ocorreu, se o problema de saúde ocorreu, peço documentação. Em alguns casos, já apresentei requerimento de informação, entendeu? E tenho procurado esclarecer esses fatos, porque, como a doutora disse no começo, e eu entendo que isso é o mais importante, nós não podemos esconder os fatos da população. Por Deus, a maioria está se vacinando, está bem, né? Pessoas do nosso convívio, mas há, sim, situações sendo reportadas. E o que é importante? Investigar de verdade essas situações para tentar entender quais eram as peculiaridades daquela pessoa que veio a óbito ou teve uma trombose, precisou fazer uma amputação, para que a gente possa divulgar essas peculiaridades para aquelas pessoas que tenham a mesma condição, procurem, no mínimo, uma orientação médica. Entendeu? Porque, assim, a mensagem que está sendo dada para a população, olha, a segurança é total, a eficácia é total, as pessoas estão recebendo um incentivo, vamos dizer assim, psicológico, emocional, que, infelizmente, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, pelo que eu estou apurando, não condiz com a realidade. Então, seria muito mais honesto dizer assim, olha, para a maioria, para a esmagadora maioria, é seguro. Mas existem casos de pessoas que, depois da vacinação, apresentaram uma síndrome autoimune. A síndrome já existia, foi causada pela vacina? Não é isso que é o mais importante. O importante é saber, foi a vacina que despertou essa síndrome que estava ali parada? Entendeu? Casos de infartes em crianças, adolescentes, precisam ser apurados com o desejo nem de relacionar, nem de não relacionar, com o desejo de efetivamente investigar. Porque o que eu tenho percebido, e comparando com notícias internacionais, com estudos internacionais, é que no exterior, mesmo os países muito duros, né, que querem que a população se vacine, eles apuram e eles informam.
e o Brasil esconde. O Brasil está escondendo. É uma necessidade. Qualquer caso que venha à tona, de uma amputação, de um infarte, de uma morte, é uma necessidade das agências de checagem rapidamente publicarem em todas as redes. Olha, é fake, é mentira, não tem nada a ver. Às vezes, em 24 horas, sai uma investigação. Qualquer pessoa que trabalhe com investigação sabe que 24 horas são insuficientes. Então, o nosso pleito é por transparência, entendeu? Mais do que tudo, é por transparência. Pegando esse gancho da senhora da legislação, deputada, doutora Luciana, a gente teve a lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que trouxe a regulamentação da questão da Covid e da vacinação, das medidas sanitárias e da vacinação. O que diz essa lei com relação à obrigatoriedade da vacina? Pois é, ela prevê a possibilidade de obrigação da vacina, mas o próprio Supremo, se a gente for, assim, vou até ler para não alterar nenhuma palavra, ele diz, tem que ter base, tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Venham acompanhadas da ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Respeitem a dignidade da pessoa, a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas e atendam a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Foi exatamente o que a deputada falou. Ninguém aqui está dizendo que as pessoas, por exemplo, vários atletas estão tendo morte súbita, caindo em campo. Ninguém está dizendo que isso é consequência da vacina ou de algum outro remédio, ou do estilo de vida deles. O que a gente pede é que haja uma apuração e que haja informação, porque só com a informação de todos os lados, imparcial, houve o médico que pensa A, que pensa B, faz uma autópsia, faz aquele exame anti-heparina PF4, é que a gente vai investiga se a pessoa tinha alguma condição que contraindicasse, porque, por exemplo, se eu sei que eu tenho trombose, e se trombose for, estou falando hipoteticamente, uma contraindicação, quem tem mutação que possa causar trombos, então eu já não vou tomar, eu já vou procurar um médico, já vou pegar um relatório, um atestado. Agora, se a pessoa não tem acesso à informação, aqui a decisão do Supremo fala, ampla informação. Então, e que se apure, porque pode ser que seja coincidência, pode ser que muitas mortes sejam por outras causas, e ninguém está dizendo que agora a causa e efeito tem que ser investigada, porque e o que eu faço? Eu não posso advogar, não posso prestar consultoria, eu só posso trabalhar, né, no meu ofício, que é meio ambiente, e dar aula do direito da criança. E ainda com carga horária determinada, né, que eu cumpro. Mas o que eu faço quando eu recebo esses milhares de casos de pais angustiados, colegas de amigos meus, que estão vacinando o filho para o filho poder ir para a universidade? Eu digo, eu vou pedir apuração quando alguém relata que houve um inchaço de perna, uma suposição de algum efeito, eu oriento, eu digo, olha, eu vou pedir a investigação, manda para a promotoria tal, manda um e-mail para a promotoria tal, para a ouvidoria, ou para a polícia, porque isso merece ser apurado. E só depois de uma apuração, tem devido processo legal, discussão de prova, perícia, é que a gente vai poder tirar alguma conclusão, né? A gente também não pode se precipitar, porque realmente as vacinas foram um avanço muito grande para a humanidade, né? A gente sabe disso. Então, só que essa vacina foi feita em tempo muito acelerado, porque a gente está passando por uma pandemia. Mas isso não tira o direito dos pais de terem acesso à informação e decidirem sobre a vida dos seus filhos, até porque a autoridade sanitária, repito, o Ministério da Saúde, se o Ministério da Saúde não diz que ela é obrigatória e a insere no PNI, não tem como outra autoridade resolver que é obrigatório. Então, se não tiver outra alternativa, o direito não socorre a quem dorme, né? A gente aprende isso no começo da faculdade. Aí a pessoa tem que procurar a Defensoria Pública, se ela não puder custear um advogado e ela luta pelo direito e buscar o que ela acredita dentro do Estado Democrático de Direito, com respeito, com nada de bater boca, rede social bater boca não adianta, nada de ofender pessoas, nem fazer ilações, mas dentro da técnica, dentro das regras, dentro do comportamento civilizado, né, que nós devemos ter. Eu acho que é isso. E é isso, eu não consigo achar que a falta de zelo de um pai, eu acho que pode dizer até que é excesso de zelo, mas falta que justifique a perda do poder familiar. Perda de poder familiar é processo judicial. O Conselho Tutelar não atua nisso, o Conselho Tutelar é administrativo.
E a perda é processo judicial, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, e requer maus tratos, requer tentativa de homicídio contra a criança, tentativa de estupro ou estupro, abuso, abandono, grave negligência. E não me parece que, em tese, claro que cada caso é um caso, mas não me parece, em tese, que um pai que vai ao médico, que está preocupadíssimo com a saúde, porque se a gente ler a bula, tem lá possíveis efeitos, como a deputada disse. Pode ser em pequena quantidade? Pode, mas quando há risco, deve haver esclarecimento e escolha. Até porque, vamos lá, artigo 5º de novo, a gente tem que fazer o quê? O que a lei obriga. E, como disse o ministro na decisão, tem que respeitar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Não me parece que é razoável que a criança não possa estudar. Ela vai ser duplamente, então, punida, ela não pode estudar, ela não pode tomar vacina porque tem uma contraindicação, aí ela também não pode estudar. Então, como é que essa criança ou adolescente vai se desenvolver, vai se tornar um adulto autônomo? E, gente, a pandemia trouxe um prejuízo muito grande. Eu estava lendo essa semana, aumentou a evasão escolar, aumentou a questão de depressão infanto-juvenil, aumentou a questão do analfabetismo entre crianças de 6, 7 anos, foi até objeto de programas, né, sérios, né, apurando isso. Então, a gente tem que resguardar. Criança, adolescente e jovem é prioridade, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição, artigo 227. E nós, enquanto integrantes da sociedade, como comunidade, como integrantes da rede, que é o Conselho Tutelar, que é a Defensoria, que é o Ministério Público, a gente tem que ser agente para assegurar esses direitos e não para impedir que uma criança vá à escola, porque eventualmente ela não pode tomar uma vacina. Deputada, a senhora foi professora de bioética na USP. Eu queria que a senhora avaliasse essa situação, o momento que a gente está vivendo, toda essa história que a gente está vivendo desde o início da pandemia, pode trazer novos rumos para a bioética dentro do país? Olha, seja como professora de direito penal, como professora de bioética, eu confesso que eu nunca imaginei vivenciar tamanho retrocesso em termos de direitos fundamentais, de direitos civis, nunca imaginei. É óbvio que a pandemia desafiou muito a medicina, né? Mas o pós-pandemia, que eu acho que a gente ainda está enfrentando, mas também já é um pós-pandemia, porque nós nos acostumamos a conviver com essa situação, as pessoas estão enfrentando. Esse pós-pandemia, sob o ponto de vista jurídico, se revela um desafio não menos importante do que o que se apresentou para a medicina. Meu Deus, o princípio da legalidade, das pessoas não poderem ser, como disse a doutora, compelidas a fazerem algo que não está previsto em lei. O princípio da legalidade das pessoas não poderem ser punidas sem a previsão em lei. Isso tudo caiu por terra. O princípio... os princípios inerentes ao processo, que você tem partes, que o juiz ouve de maneira imparcial, que ele decide, isso tudo caiu por terra. Então, o promotor entende que ele já é a parte autora, a parte... não existe mais nada. Né? Um ministro do Supremo, numa ação que já poderia ser questionada, né? Porque a rede, alguém tem que apurar, alguém precisa apurar o que acontece na rede. Porque não é possível. Toda semana eles promovem uma ação no Supremo Tribunal Federal. Quem paga os honorários dos advogados? Quem são os advogados? O que o senador Randolph faz além de promover ação no Supremo? Eu estou dizendo, aqui eu tentei promover uma ação contra a derrubada do Minhocão. A casa falou, doutora, não faça isso, a senhora não pode misturar estações. Como é que faz a rede? Pois bem, a rede entrou com uma ação lá, para derrubar todas as portarias do Poder Executivo. E dentre, aqui falava da possibilidade de entrar na escola, o ministro Lewandowski deu uma decisão singular, uma liminar, dando ordem para todos os ministérios públicos do país, para que eles fiscalizassem os pais. Eu falei, peraí, a rede não pediu isso, a rede pediu uma questão administrativa com conselhos tutelares. Então, vamos por partes. A rede já deveria ser questionada sobre essas inúmeras e infinitas ações. Mas ela sequer pediu o que o ministro deu. Então, qualquer professor de direito explica para os seus alunos que o magistrado, ele está limitado ao pedido.
Aí vem uma decisão singular, ou seja, não foi do Pleno, não é do Supremo, dando ordem para todos os ministérios públicos, sendo certo que existe uma autonomia dos ministérios públicos e dos membros dos ministérios públicos. Então, assim, o direito, conforme eu estudei, conforme eu ensinei, parece que não existe mais na prática, porque no ordenamento ele existe, mas na prática não existe mais. Então, talvez por saudosismo, por romantismo, eu me vejo na obrigação de lutar por ele. Doutora Luciana, a senhora tem notícia se já há jurisprudência nesse sentido de isenção de vacinação para crianças e adolescentes? Não, o que há é o decreto e o que sempre houve foi isso. Por exemplo, quando as vacinas autorizadas, que não são obrigatórias, elas estão normalmente na rede privada de saúde. Então, você vai numa clínica e normalmente ela não tem disponível no SUS. E você vacina se entender que tem que vacinar. E as vacinas obrigatórias, o artigo 14 assegura que o SUS vai vacinar e vai disponibilizar. Mas sempre era aceito atestado. Então, assim, crianças alérgicas ou com qualquer outro problema, você procurava um médico e, assim, nunca houve recusa. Foi a primeira vez que eu vi. Aliás, assim, eu, em anos como mãe, como pessoa, como profissional, eu nunca vi esse tipo de cobrança ou de cerceamento do direito. É como eu lhe digo, eu já vi juízes advertindo os pais quanto à necessidade de você atualizar a carteira de vacinação com as vacinas obrigatórias. Acho que cabe ao Conselho Tutelar essa orientação, porque o Conselho Tutelar atua para promover os direitos, né, ali na ponta. Então, e é toda uma rede. E os pais têm o dever de sustento, guarda e educação das crianças das suas crianças e seus adolescentes, né? E a guarda, ela implica prestação de assistência moral, material e educacional. Quando há uma falta inclusive em falta de carência ou falta de recursos, por exemplo, um pai que é muito pobre ou que mora na rua, isso não enseja perda de poder familiar nem suspensão. O que vai acontecer? A rede da infância vai fazer a promoção dessa família, vai inserir essa família em programas para que ela possa se recuperar. E, inclusive, se a gente for olhar o artigo 100 do Estatuto, ele também vai dizer a inteligência do Estatuto foi pensada para que a criança, após o nascimento, ela seja mantida na sua família natural ou família extensa, que é o avô, o tio, são os parentes com os quais a criança tem proximidade, afinidade e afetividade. Então, a regra é sempre a gente tentar a reinserção familiar quando há algum problema. A exceção é colocar em família substituta, que pode ser guarda, tutela ou adoção, que a guarda, inclusive, é uma medida protetiva. Então, eu não vejo a perda do poder familiar enseja o descumprimento injustificado. Então, é processo judicial, com contraditório, com prova, respeitando o que diz a lei civil, né, as causas que ensejam a perda, e o descumprimento tem que ser injustificado. Quer dizer, como é que eu vou dizer que é um cumprimento injustificado um pai que foi ao médico, o médico não recomenda vacina para aquela criança? Ou um pai que está desesperado, o que a gente vê nos olhos das pessoas é desespero, muito medo, que está angustiado porque ele não sabe o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos, ou ele nem sabe se o filho dele tem alguma contraindicação. Então, como que em tese, tudo isso que eu estou falando em tese, porque cada caso tem que ser analisado, e eu não estou atuando na área da infância, nem estou aqui como promotora, mas em tese, eu, como professora, eu não vejo como dizer que está tendo um descumprimento injustificado, um abandono, uma negligência. Então, acho que é importante dizer isso. O espírito do ECA sempre foi a reinserção da criança na família natural. Então, eu acho que assim, como a deputada disse, está tudo meio ao avesso. E, em relação ao promotor, ele é o defensor do regime democrático, da ordem jurídica, dos direitos individuais indisponíveis, né? Que toda a nossa Constituição ocidental foi feita com base nas liberdades individuais. Depois a gente foi avançando, direito de segunda, terceira geração, mas isso sempre no crescente, nunca excluindo o núcleo, que é o ser humano é um núcleo. O princípio da dignidade, vamos dizer, poderia dizer que é um meta-princípio constitucional. Então, o direito fundamental nunca pode ser abandonado em prol de uma coletividade em abstração. Então, assim, o direito individual tem que ser respeitado. Se aquela pessoa tem uma limitação, e se ela é livre, como diz a nossa Constituição, então eu acho que realmente a pessoa tem que tomar todas as medidas que tiverem a seu alcance. A primeira, eu acho que é o diálogo,
tentar conversar com o seu empregador, com o diretor, com o professor, tentar explicar, não sendo possível, aí eu acho que ela tem que correr atrás dos seus direitos, porque eu não vejo como, repito, eu sou professora, estudo a matéria e fiz o meu curso, né, de especialização do mestrado, mas eu não vejo como descumprimento injustificado. Eu vejo como descumprimento injustificado uma pessoa que não vacinou o filho de nada, uma pessoa que não leva o filho à escola, mas ainda assim, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que vive numa Cracolândia e com o filho, e o filho não tem vacina, tem poucas vacinas, o que o Conselho Tutelar faz, vai advertir, vai orientar, vai levar para o juiz para advertir, vai levar no posto de saúde, vai incluir no programa social, porque, assim, o artigo 249, que é a infração administrativa, posso até ler que ele fala de descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. Então, aí eu pergunto, uma pessoa que está na rua, que não tem teto, que não tem nada, então ela muitas vezes nem tem noção que tem que ter um cartão de vacinação. Então, cada caso concreto tem que ser apurado para que haja punição, ou para que haja a promoção da família, ou para que haja orientação, cada caso é um caso, ou para que haja a isenção, porque o médico tem a liberdade, né? Tem lá no Código de Ética Médica. Então, se ele analisa o caso concreto do paciente dele e emite um laudo ou um relatório médico dizendo das questões de contraindicação, o médico tem autonomia. O próprio CFM, até onde eu sei, se não mudou, ele defende a autonomia do médico. Então, o médico vai ser soberano para decidir em relação ao seu paciente. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a liberdade de escolha dos pais. Não está no PNI e não é a autoridade sanitária, é o ministro da Saúde. E a gente não tem essa decisão de incluir, de que seja obrigatório. E o direito fundamental à educação numa universidade é importantíssimo. Nossa, tá aí, é o direito fundamental, está no artigo, está na Constituição, está elencado, está no artigo 227, lá como prioridade da criança, né? Então, eu vejo que tem que ser respeitado. Queria agradecer, doutora Luciana, deputada, pela oportunidade da gente ter esse debate, ter mais esse esclarecimento para que as pessoas construam aí as suas opiniões a respeito de um lado e do outro. É importante que a gente coloque esse debate. Muito obrigada, deputada. Esse foi mais um Alesp Debate. A gente falou sobre a obrigatoriedade da vacina, o passaporte da vacina e também a vacinação de crianças e adolescentes. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.